Então, meus irmãos, a paz de Alcha, que Allah abençoe todos vocês em nome de Alcha. Vocês que acompanham o conteúdo do canal, aí vocês que já me conhecem, todo o conteúdo, o que tem sido postado. Eu quero dizer que a tribulação continua, pessoal. Não terminou, nós já estamos quase no final. Faltando, eu creio que alguns meses só, para que a Alcha venha nos buscar. Eu sei que não parece como muitos escatologistas disseram, como falaram que seria. É uma calamidade total, pessoas se matando nas ruas, tentando se destruir. Não é assim, até porque, como eu tenho explicado nos vídeos do canal, as coisas parecem que são mais silenciosas e as profecias que estão na Bíblia, elas não, nem todas foram interpretadas de forma correta. Algumas foram levadas em consideração de forma literal, e nós sabemos que a Bíblia, praticamente toda ela, principalmente o Antigo Testamento e o Novo também, é feito de forma literal, e muitos textos eles são codificados em linguagens que somente aqueles que têm o roache do Eterno, aqueles que têm a unção e o dom do discernimento espiritual, que conseguem obter essa interpretação, obter esse significado desta profecia. E isto também só acontece quando Yahweh permite, porque é Yahweh que revela, que dá as revelações, não é o homem, não é o conhecimento do homem que consegue trazer a interpretação dessas profecias, porque o conhecimento do homem para Yahweh dos exércitos é loucura, tá? O conhecimento do homem para Yahweh dos exércitos é praticamente nada. A loucura de Yahweh dos exércitos, como está escrito, é maior do que o conhecimento dos homens. Tão grande é o conhecimento de Yahweh dos exércitos. E nesse vídeo eu venho trazer aqui mais uma continuação sobre o que eu tenho postado no canal, que é o assunto da finalização do encerramento do sacrifício contínuo e a substituição pela abominação da desolação. Eu tenho explicado que as pessoas elas estão sendo caçadas e no lugar estão colocando espíritos, demônios. Esses demônios eles são em carne e osso e sangue, não são espirituais, são fisicamente falando. Não é de se estranhar, pessoal, não se espantem, não achem que é coisa do outro mundo, porque na Bíblia está escrito que até Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então isso não é nada do outro mundo. Tem outros livros também apócrifos que falam sobre a transformação desses espíritos, como o livro apócrifo da Caverna dos Tesouros, o livro apócrifo de Adão e Eva. O livro apócrifo de Adão e Eva também fala disso. O livro apócrifo de Enoque também fala. São muitos livros que falam, não é somente a Bíblia que fala da transfiguração desses espíritos, que eles têm poder sim de se transfigurar em qualquer coisa. Eu já vi eles se transformando em animais, todos os animais que vocês podem imaginar, de grande a pequeno, eu já vi. Ainda não vi grandes, na verdade, eu só vi até aves, cachorros e esses animais até de médio porte, mas eles se transformam já na minha frente. Já vi eles se transformarem, eles não escondem. Só que agora eles têm escondido cada vez mais nas cidades, que é para tentar criar armadilhas, né, para pegar as pessoas ali nessas armadilhas ali e acabar eliminando elas. O objetivo principal, primeiro, é afastar as pessoas de Yahweh e em seguida conseguir finalizar essas pessoas. Se é que vocês conhecem o significado dessa palavra, para que as pessoas não consigam a salvação e acabam descendo, não acabam subindo para os céus e acabem indo para onde eles vão no final. Então esse é o objetivo final da guerra deles, pessoal, e eu não posso esconder isso. Eu sempre falo, porque foi para isso que eu creio que a alma me mantém vivo, tá? Eu já passei muita coisa, eu já expliquei no vídeo anterior que roubaram, me tiraram de onde eu estava. Eu tinha um ano de alimentação que eu tinha comprado, tá? Era muita comida,
e eles roubaram tudo que eu tinha e me mandaram para fora e me expulsaram no lugar público, tá? Mas eles armaram, eles já estavam tentando me tirar, já tinha bastante tempo que eles estavam insistindo, era uma guerra espiritual e a guerra continua, a guerra não para, a guerra ela é constante contra mim, não só contra mim, mas contra todos os santos, todos os justos, aqueles que creem em Yahweh, em Yahshua, aqueles que creem no Criador, até mesmo aqueles que não conhecem o nome verdadeiro de Yahweh e de Yahshua, mas aqueles que têm a fé, porque tem muitas pessoas que não conhecem o nome verdadeiro, mas eles creem no verdadeiro e único Criador, aquele que fez os céus e a terra. Então o Yahweh ele não leva em consideração quando a pessoa erra por ignorância, a pessoa não sabia, não sabe qual é o nome verdadeiro, então o Yahweh não leva em consideração, mas a partir do momento que você sabe o nome verdadeiro, pessoal, isso começa a ser importante porque você já tem o conhecimento e na hora do julgamento talvez isso pese para vocês, talvez não, provavelmente vai pesar, mas mesmo assim eu creio que ele leva em consideração mais a sua consciência, talvez o seu conhecimento sobre o nome não esteja tão elevado assim, e aqueles que já acreditam, aqueles que sabem que o nome de Yahweh dos Exércitos é o nome verdadeiro, que Yahweh abençoe todos vocês, porque há uma diferença sim, daqueles que conhecem o nome verdadeiro e daqueles que não conhecem, há uma diferença e Yahweh trata cada um, Yahweh trata aqueles que conhecem o nome verdadeiro de uma forma, eu queria dizer que de uma forma mais delicada, porque Yahweh dos Exércitos não faz acepção de pessoas também, todos nós somos iguais perante o Criador do Universo, não há diferença e nem acepção de pessoas. Então, neste vídeo eu vim trazer mais uma continuação, mais um capítulo para que vocês estudem ali de forma, quando vocês tiverem no tempo, para que vocês leiam. É um vídeo sobre a continuação, um capítulo sobre a continuação do vídeo que eu postei anteriormente sobre o fim do sacrifício contínuo e a substituição para a abominação da desolação. Se você ainda não viu o vídeo, assista, porque talvez seja o mais importante do canal, tirando sem levar em consideração os vídeos de salvação sobre Al e Alcha, que são muito importantes. Então vamos lá em Amós 8, continuando aqui a leitura, na verdade iniciando a leitura. Em Amós 8, capítulo 1, começa assim: o soberano Yahweh, assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o soberano me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais serei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o soberano Yahweh dos Exércitos, multiplicação os cadáveres em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Então aqui nesse capítulo de Amós 3, vocês observem que tem uma coisa interessante, que ele diz que os cadáveres eles serão lançados fora em silêncio. Então é o que tem acontecido, pessoal, uma perseguição que ela acontece de forma silenciosa, mas ela é letal, porque já muitos já se foram, pessoal. Então eles caçam mesmo e assim que eliminam a pessoa, lançam o corpo da pessoa fora em silêncio e ninguém percebe nada. Então eu não sei onde é que eles estão colocando o corpo das pessoas, que eles estão substituindo, porque já são milhares de bilhões de pessoas. Então isso é algo que eu creio que ninguém esperava. Eu creio que não foi escrito. Não foi interpretado de forma correta pelos escatologistas, até porque a maioria dos escatologistas que são pastores eram maçons, na maioria dos grandes escatologistas que existem, a maioria são maçons. Então praticamente todo o conteúdo que eles passavam era um conteúdo que a gente chama de fermento de demônio. É um conteúdo que na verdade ele não veio para explicar, mas para atrapalhar, tá? Para confundir, para enganar, e é o que eu tenho percebido. Praticamente toda a explicação da escatologia não tem nada a ver com o que está acontecendo realmente. E em Mateus 24 você vê também que Yahshua fala que nos últimos dias seria como no tempo de Noé, muitos estariam se dando em casamento, trabalhando e viajando, enfim, e é o que tem acontecido. Então quando Yahshua vier, vai pegar todos de surpresa, porque muitos estão esperando um final do mundo de forma catastrófica, com muitas guerras,
as pessoas correndo na rua e tentando se matar e sobrevivendo. Não é bem assim, tem acontecido de forma silenciosa. E como eu tenho explicado nos vídeos do canal, através dos capítulos aí de Daniel 7, agora em Amós 8, Amós 8:1, né, em diante, vocês veem que as coisas elas iriam acontecer de forma silenciosa, não seria como os escatologistas têm dito. Nem todos vão perceber, como eu já expliquei no vídeo anterior de Daniel 7, apenas alguns perceberiam, já está escrito em Daniel 7, eu li lá. Alguns que têm conhecimento, eles perceberiam e explicariam para as pessoas, e nem todos acreditariam também, porque foi dado ao inimigo o poder do engano. E como acontece esse poder do engano? Principalmente através da mídia, pessoal, porque a mídia, através da televisão, dos canais do YouTube, internet, enfim, eles conseguem manipular a verdade. E outra questão também, pessoal, o nível de inteligência deles é muito maior do que a inteligência dos humanos, não tem comparação nenhuma. Como eu recebi os dons espirituais, eu passo por muitas batalhas espirituais. Eu ainda vou explicar como acontece, se algo me der a oportunidade. Mas o nível de inteligência deles, pessoal, não é como a dos humanos, tá? Então eles conseguem sim enganar vocês, principalmente aqueles que não têm a presença do Eterno na sua vida. Daí a importância de você estar buscando o Eterno em adoração, em oração, em jejum, em santidade, buscando sempre a presença do Eterno, buscando fazer a presença do Soberano, aquele que fez os céus e a terra, porque é somente Yahweh dos exércitos que nos dá a salvação, é Yahweh dos exércitos que nos dá a libertação. Aleluia. Então é super importante vocês, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, buscar a presença do Eterno, não tentar sobreviver sozinho, não tentar fazer as coisas sozinho, porque vocês não vão conseguir, tá? A diferença, o nível de inteligência e o nível de força é totalmente diferente, não é como vocês pensam. Eu creio que alguns imaginam assim, como que eles conseguem enganar todo mundo sem que ninguém perceba. Eu imagino que vocês acreditem que eles sejam como humanos, com um pensamento de humanos, mas não são. O nível de inteligência é maior, pessoal. Graças a Yahweh dos exércitos, Yahweh tem me dado muita força, Yahweh me deu muita sabedoria ao longo da minha vida, e Yahweh dos exércitos, ele sempre me mantém grandemente, é ele que peleja por mim. Em nome de Yahushua, já tentaram muitas vezes me eliminar, muitas e muitas vezes, incontáveis vezes, mas eu estou nas mãos de Yahweh dos exércitos e de Yahushua, é ele que me dá a vitória. Então esse é um vídeo também explicando sobre a questão das pessoas perguntarem por que ninguém percebe. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eles têm equipamentos tecnológicos também, a própria consciência deles, pessoal, acontece de forma diferenciada, é muito mais elevada, e eles conseguem inclusive até ver o que vocês veem, o que vocês veem no olho de vocês. Se eu falar o que eles conseguem fazer, vocês não acreditariam, mas eu vou deixar para outro vídeo se tiver alguma oportunidade. Então, não desacreditem, pessoal. Aqueles que já conhecem, que estão pesquisando, já tem muitas pessoas que já perceberam, tem muitas pessoas que também estão passando pela mesma coisa que eu. Essas pessoas já responderam nos comentários do vídeo, tem vídeos aí de vídeo resposta que eu faço para essas pessoas. Então eu não sou o único, tem muitos, mas os que percebem são poucos, pessoal. Então, como eu tenho dito, já estamos nos últimos dias, né? Já não resta muito tempo. E é isso aí. Que Yahweh abençoe vocês em nome de Yahushua. Continuem na fé, buscando a presença do Eterno, em santidade, em oração, adorando e exaltando aquele que é o Eterno de toda a criação, Yahweh dos exércitos, e Yahushua nosso Salvador, aquele que ainda não aceitou a salvação de Yahushua, que aceite. Aquele que não conhece o nome verdadeiro, pesquisem sobre o nome verdadeiro, porque é importantíssimo conhecer o nome verdadeiro do Criador e do nosso Salvador Yahushua. Então que Yahweh abençoe vocês em nome de Yahweh e Yahushua, permaneçam na fé do soberano, e que Yahweh abençoe vocês para todos sempre em nome de Yahushua, assim seja.